Fórum Brasileiro da Família Empresária recebe hoje o professor José Ernesto Bolonha, psicólogo, administrador de empresas e proprietário da Ethos Desenvolvimento Humano. Boa tarde, Bolonha, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quais os dilemas que as famílias e gerações enfrentam na hora da passagem do bastão? Você tem diversos dilemas. Eu poderia fazer uma lista rápida, pegando os principais dilemas, que eu poderia dividir em duas grandes categorias. Vamos chamar de dilemas objetivos e dilemas subjetivos. Dentro dos subjetivos, evidentemente, os dilemas relacionais, os dilemas emocionais, os dilemas ligados às grandes dificuldades da vida humana, o envelhecimento, a morte, a sucessão do poder, né? Os dilemas objetivos, em geral, são tratados por administradores, economistas, advogados, enfim, profissionais que atendem o que nós podemos chamar da problemática, né, objetiva, legal, técnica da sucessão e do planejamento de sucessão nas famílias. Nós não lidamos, em geral, com esse tipo de coisa, embora seja fundamental você levar em consideração as soluções racionais, as soluções objetivistas, as soluções que podem ser trabalhadas pelo discurso da razão. O nosso foco na Ethos, por influência inclusive do fato de eu ser psicólogo antes de ser administrador de empresas, é o conjunto de dilemas que são subjetivos. Principalmente os dilemas relacionais, os dilemas ligados ao poder, os dilemas ligados à prepotência, os dilemas ligados à concorrência entre irmãos, os dilemas ligados à proteção que um filho possa ter em relação a outros, os dilemas ligados ao papel da mãe, os dilemas ligados eventualmente à presença de outros sócios, frequentemente tios ou primos. Ou seja, a relação entre os dilemas da família com as suas tensões internas, os dilemas da cultura com as tensões que a cultura impõe às famílias e aos negócios na medida em que a cultura avança com muita velocidade. E o próprio problema dos negócios em si, que são questões muito desafiadoras em matéria de sustentabilidade, prosperidade, expansão. Sim. Esse conjunto de fatores compõe o que nós poderíamos listar como o grande elenco de dilemas de uma sucessão. No nosso caso, o que a gente faz é tentar apoiar as soluções objetivistas, respeitando com soluções subjetivistas. Quer dizer, na hora em que, por exemplo, um bom administrador, um estrategista de negócios, um consultor de expansão, M&A, um advogado, traz soluções que são fundamentalmente racionais, mas elas encrencam na hora em que elas são submetidas às questões relacionais. Aí que entra o nosso trabalho. Você diria que os conflitos eles não surgem nos negócios, mas sim dentro da família? Sem dúvida, Nelson. Eu acho que, pelo menos eu poderia dizer que os conflitos mais difíceis de lidar. Tá? Evidentemente existem dilemas e conflitos dentro dos negócios. A própria questão do planejamento, a questão da expansão, a questão da sustentabilidade, enfim, os desafios que os negócios em si já têm. Porém, quando você fala da família empresária, a questão é que os conflitos de família, os conflitos relacionais, emocionais, as tensões ligadas à adaptação da juventude à cultura, as novas gerações, as gerações sucedentes ou sucedidas, ele acrescenta aos problemas, ele se acrescenta aos problemas dos negócios. Então, o que você tem, na verdade? São três grupos geradores de dilemas e conflitos, que profissionais como nós precisamos tratar. O primeiro, eu diria que é o grupo da própria cultura, quer dizer, o mundo muda. O mundo muda, e no caso do século XX, ele muda muito velozmente. E, portanto, é preciso adaptar a família a esse novo mundo e os negócios a esse novo mundo. O mundo coloca pressões nesse sistema. A família muda com os hábitos do mundo. As gerações têm novas relações, critica-se, enfim, novos hábitos, outras vezes festeja-se e celebra-se novos hábitos. Enfim, questão de conflito de gerações. E os próprios negócios têm os seus problemas. Mas respondendo a sua pergunta de uma maneira muito sintética, sem dúvida, os grandes conflitos nascem do fato de que o discurso da razão, o discurso objetivista do bom comportamento, do filho obedecer o pai,
das relações de contratos serem cumpridas, não acontecerem. Então, nessa hora, a psicanálise vai trazer uma grande ajuda, a psicologia profunda ou analítica vai trazer uma grande ajuda, a antropologia vai trazer ajuda. Quer dizer, as ciências humanas vão tentar dizer o discurso da razão não resolve todos os problemas. O que você precisa levar em conta os caprichos, as emoções, enfim, as características dos seres humanos que não se restringem à razão. A sucessão familiar talvez seja um dos pontos mais nevrálgicos e mais importantes, um dos maiores desafios de uma empresa familiar. Você poderia abordar um pouco quais são os impactos emocionais que esses conflitos causam nesses herdeiros e sucessores e como eles corroboram para o não sucesso ou sucesso de uma sucessão familiar? Poderia. Eu acho que se eu pudesse escolher um único, se você me deixar escolher um só dilema, né, da questão da sucessão familiar, contrapondo cultura familiar, cultura social e negócios, é o tema da prepotência dos mais velhos em relação ao desejo de liberdade inovador e criativa dos mais jovens. Esse é um tema muito antigo na questão de luta de gerações, ou seja, os mais velhos mais cristalizados, com opiniões mais firmes, argumentando que tem a experiência da vida para poder defender os seus pontos de vista, em geral muito mais prudentes, em geral já tendo esquecido as imprudências que eles mesmos cometeram quando jovens, né? Pondo um tipo de pressão, e a juventude querendo inovação, liberdade, novas ideias, novas perspectivas. Quer dizer, esse dilema eu acho que é certamente o dilema mais central. E como ele se manifesta? Numa definição de prepotência que tem 3 características. Quem é prepotente? Seja o pai, seja o filho, seja a mãe, seja a filha. É aquele que diz, eu dou o tema, eu dou o prazo e eu dou o critério que julga. E você obedece. Então, se você fizer uma escala de prepotência muito plena, você vai dizer, aquele que pretende eleger o tema, é importante isso, não é importante aquilo. São importantes as minhas ideias e não as suas. Esse assunto vale a pena, esse outro não, o tema. O segundo, o prazo. É importante isso nesse prazo. Mas é muito pouco prazo, é muito prazo, etc. E terceiro, o critério que vai julgar. Se deu certo ou não deu certo. Quer dizer, nessa hora, a juventude sempre tem um grande desafio, que é lidar com a natural tendência à prepotência. Eu não estou dizendo que todos os pais e fundadores são prepotentes, mas muitos são. E esse é um conflito que precisa ser trabalhado. Certamente, eu diria que é o conflito central. Você poderia falar um pouco, até o tema do seu último livro, a questão sobre exatamente esse dilema do trabalho, vida, ócio e morte, para a gente fechar uma conclusão? Na verdade, né, esse é um segundo dilema, que não pega apenas a questão da empresa familiar, mas pega a vida humana em geral, que é trabalho e vida são 2 conceitos, e na verdade são 2 conceitos elevados à condição de 2 valores, muito bem-vindos para todo mundo. Enquanto eu trabalho, estou vivo, e porque estou vivo, trabalho. Né? E vem toda essa discussão de aposentadoria, você morre logo, fica doente, psicossomática, etc. E ócio e morte é, evidentemente, a contrapartida. Então, é claro que um dilema muito delicado, uma questão que acaba sendo uma questão brutal, é o dilema mitológico de aposentar o pai, para não usar a dura expressão matar o pai, né? Ou a mãe, ou quem for. Quer dizer, então fica essa história. Que hora que você vai dar lugar ao futuro? Porque a sua presença já atrapalha o nascimento do futuro. E quem é que vai, enfim, no caso não é amarrar o guiso no rabo do gato, mas é cravar o punhal no próprio pai. E esse é um dilema muito sério. Quer dizer, quem que vai dizer, está na hora de você dar espaço para os outros? Evidentemente, é natural que as pessoas resistam a isso, né? Nem todos os mais velhos resistem. Eu vivi casos, e até vivo casos hoje, onde as pessoas são muito lúcidas, também como fundadores. Eles
eles também aceitam com facilidade, em geral arranjam outra coisa para fazer, enfim, vem na história. E só para completar, acrescente a isso um fato muito contemporâneo, muito típico da segunda metade do século XX, que é o prolongamento da vida. Né? As pessoas estão vivendo muito mais. E acontece uma coincidência curiosa. O prolongamento da vida das gerações mais velhas coincide com o prolongamento da adolescência das gerações mais novas. Então que você tem uma dilatação do tempo de adolescência. A adolescência durava dos 12 aos 17, 18, 20, e hoje ela dura dos 9 aos 35. Né? E você tem uma certa questão aí. Às vezes isso é vantajoso. Acho que o consultor precisa sempre tentar utilizar isso. Se a adolescência, se a juventude, num certo sentido, as características mais irresponsáveis ou mais leves da adolescência vai durar mais, o fundador pode durar mais. Esse é o lado, vamos dizer, positivo desse acordo cultural que é um pouco natural aí na sociedade. Mas, em geral, quando esse jovem quer espaço muito cedo, os conflitos são grandes. Não deixem de nos acompanhar aí nas mídias sociais, www.fbfe.com.br. Obrigado. Obrigado a você.